E de imediato, contato aqui neste cenário virtual para falar sobre saúde mental. Mais uma vez, participa conosco aqui toda semana, trazendo temas importantes. O médico psiquiatra Ciro Massi aqui conosco, hoje para falar sobre como lidar, como vencer com o cansaço prolongado desta pandemia. Ciro, bom dia, obrigado pela gentileza. Bom dia a todos. Bom dia, Leandro. Aliás, Ciro, falar, hein? Quem que não está com cansaço prolongado nesta pandemia, hein? Um ano, né? Já deu 1 ano e pouco, né? De reclusão. A mudança na nossa rotina, né? Esse é o primeiro fator. Mas quando a gente pensa em pandemia, a gente começa a ver, ou melhor, pode começar a imputar, a atribuir todos os problemas. É a pandemia, é a pandemia, é a pandemia. Olha, não é bem assim. Durante esse ano pode ter acontecido muita coisa, né? Então, eu acho interessante primeiro a gente destacar aqui quais são o que você deve prestar atenção, né? O que é um cansaço que comece a requerer, a exigir um cuidado médico, né? Em primeiro lugar, é a sensação de um cansaço muito grande mesmo, como se as energias tivessem sido sugadas, né? Como se você tivesse esvaziado. Esse cansaço ele também tem que prejudicar as funções do dia a dia, né? E normalmente esse cansaço ele piora com esforço físico, com esforço mental, tomar decisão, fazer conta, pensar, e emocional, né? O simples fato de alguma coisa te trazer uma informação emocional pode deixar realmente muito, muito cansado. As medidas de reparação, como o sono, por exemplo, não são satisfatórias. O indivíduo dorme lá 8, 10 horas, acorda cansado. Mesmo que ele durma uma quantidade de horas muito grande, parece que o sono não é reparador, quer dizer, ele continua cansado no dia seguinte. Ciro, só fazer um parênteses. Nesse caso, é correto a gente afirmar que o melhor momento para se identificar se tem ou não esse cansaço prolongado é quando acorda? Não é só. É um dos, né? É um dos grandes critérios. Você pode ter indivíduos que até consigam se reparar, porque eles ainda estão numa fase em que ainda não chegou naquele cansaço, ou ainda o corpo não foi exigido, né? Então ele dormiu, ele tá bacana, mas assim que o corpo começa a ser exigido, assim que o emocional, assim que as chamadas funções executivas do cérebro, são as funções de tomada de decisão, antecipação de problema, resiliência diante dos problemas, isso é exigido, a pessoa cai, né? Então não dá para ser esse único parâmetro. O indivíduo também tem que perceber, Leandro, se acontecer uma queda nas capacidades de trabalho social e de relacionamento de lazer. Então, ele pode ter até um sono razoavelmente, acorda bem de manhã, mas começou a trabalhar, a energia esvazia, né? Está com pouca reserva. E também é muito comum acontecer junto com esse cansaço, alguns sintomas de depressão, ainda que discretos, uma certa tristeza, né? Então, tá com esses sintomas, olha, tem que procurar ajuda, né? Não é para ficar postergando aí, porque a primeira coisa que a gente tem que pensar depois que o indivíduo, localizou o problema, agora você vai ter que procurar um médico, né? Então, a primeira coisa que o médico vai pensar, o que o médico pensa quando ele vê isso, né? Primeiro, ele vai eliminar algumas doenças clássicas que podem gerar esse tipo de cansaço. Então, não dá para dizer que é só de estar confinado, de estar enfrentando o Covid, né? Por exemplo, vamos lembrar aqui uma figura histórica, né, muito carinhosa aqui dos brasileiros, que é o Jeca Tatu. O Jeca Tatu foi uma criação literária do Monteiro Lobato e era um caipira que não tinha vontade de fazer nada, né? Ele era muito largado, ele era tido como uma lassidão, como um grande desinteresse, né? Até que o Monteiro Lobato foi alertado de que o problema do Jeca Tatu provavelmente era uma doença parasitária chamada amarelão, né? E que já dá uma anemia. Então, a Monteiro Lobato percebeu, ele se desculpou pra caramba, ele escreveu outros livros mostrando que a culpa do Jeca Tatu não era uma questão de caráter, não era uma questão de moral, mas que a falta de energia que ele tinha vinha de uma doença parasitária comum no interior que se chama, né, um amarelão, vamos deixar assim como parasitose, deixa que o médico vai descobrir qual é o tipo, e que faz o indivíduo perder sangue
e tem uma anemia, né? E essa anemia é um ladrão de energia. Então a primeira coisa que o médico pensa, se essa pessoa está com anemia, né, começar com um simples, né, tem uma parasitose intestinal, em seguida ele vai começar a pesquisar outras coisas, por exemplo, se está tendo uma infecção, se tem uma doença de tireoide, se tem uma doença do coração, tudo isso são exames que normalmente o clínico, a primeira coisa que ele vai encarar antes de já ir dando o remedinho, né? Então, é importante que esse diagnóstico que ele seja feito, né? Então, Tá. é a primeira parte, Leandro. Ainda na percepção que você chama muito a atenção da gente aqui ao longo das últimas semanas, sempre ter esse olhar muito atento a qualquer mudança no comportamento, na rotina, a gente também pode ter essa percepção comparando a velocidade, ou seja, o cansaço normal ele vai aumentando paulatinamente ao longo do dia. Esse cansaço prolongado, ele é repentino, ele já vem de uma forma bastante acentuada? Tem as duas formas. Então, tem, como você disse, o indivíduo que ele começa bem, ele vai apagando, né? E isso tem a ver também é importante a gente diferenciar, Leandro, com o ritmo das pessoas, né? Tem pessoas que são extraordinariamente diurnas, né? Já acordam falando, bom dia, né? E vamos lá. E tem aqueles que, né, bom dia, né? E no final do dia é que ele está com o maior pique, né? Já foi tentado até uma divisão chamada de civilização A e B. Então, a civilização A seria os que acordam muito cedo, tem uma energia muito grande, né, é como uma vela que já está acesa e vai apagando durante o dia, e a civilização B que não, começa devagarzinho e vai aquecendo até que no final do dia, muitas vezes pegando à noite, ele tá mais desperto. Já foi até proposto mudar os ritmos de trabalho, para o pessoal da civilização A entrasse mais cedo, saísse mais cedo, o pessoal B, mas ainda não foi possível. No trabalho, no home office, se você perceber que você tem esse cansaço que não merece tratamento, porque ele não é bem cansaço, ele é uma distribuição da tua energia de acordo com o teu ritmo biológico, procura adequar a tua rotina de trabalho, tenta pelo menos, né, adequar a essa energia durante o dia. Então, acordou com bastante energia, puxa, pau na máquina, concentra tudo que você tem que fazer mais de manhã, né, na medida do possível. E os de final da tarde, o contrário, né? Então vão caprichar nessa distribuição de energia. Tá. E um outro detalhe, Ciro, qual que é a intensidade, né? Porque às vezes, ou por mudança na rotina, não teve uma boa noite de sono, etc., a pessoa, claro, já percebe um cansaço diferenciado. A partir de qual momento deve ligar ali aquele sinal de alerta? Opa, preciso procurar o profissional. Uhum. Você dorme uma noite, reparou? Tá zerado? Olha, fica tranquilo. Você dorme uma noite, tira um final de semana, tira uma soneca depois do almoço e o cansaço continua. Tem que investigar, né? Quer dizer, então ele persiste tanto em quantidade quanto no volume de horas do dia. E não existe a reparação com as medidas mais óbvias de restauração, né? Que é o sono e que é um final de semana sem trabalho, né? Tem um critério grande que é o seguinte, né? O organismo está conseguindo se reparar, né? A capacidade de autorreparação do organismo é muito grande. Eu corto meu dedo, se o corte não for profundo, ele cicatriza, ele volta ao normal. Nós temos essa capacidade. Mas se o corte for muito profundo, né, se existir algum outro problema, aí eu vou ter um transtorno. Então, a partir daí, feito o diagnóstico dessas doenças mais habituais, eu vou tentar entender o que está levando a isso. Então, durante o próprio COVID, existe o pós-COVID. Então, existem pessoas que tiveram COVID, mais ou menos 30% dessas pessoas estão tendo sintomas psiquiátricos e neurológicos, entre os quais uma fadiga prolongada, uma fadiga muito grande, está muito, mas assim, eu estou vendo muito no consultório, vejo inclusive com amigos e pessoas que tiveram COVID, porque o COVID é uma doença inflamatória, uma doença viral inflamatória. Ainda é muito recente para a gente afirmar qualquer coisa, mas provavelmente, isso é uma opinião pessoal minha, necessita de mais pesquisas. Mas provavelmente ela está se manifestando e pode perdurar durante o tempo com o que a gente chama de síndrome da fadiga crônica,
que é um outro tipo de fadiga crônico, que tem a etiologia, que tem a origem provavelmente viral. Então, eu não duvido que daqui a algum tempo aumente o número de diagnósticos de síndrome da fadiga crônica devido ao Covid, né? Quanto mais cedo interferir nesse estado de inflamação que o pós-Covid causa, melhor. E essa intervenção é importante dizer, não é assim, então, se eu estou com inflamação, toma anti-inflamatório, toma corticoide, pelo amor de Deus, não vai fazer isso, né? Existem medidas da que a gente chama de medicina integrativa, que são medidas menos agressivas. Você pode usar homeopatia, você pode usar fitoterapia, tem vários fitoterápicos que atuam nessa inflamação, desde que seja leve, né? Essas medidas de medicina, vamos chamar assim, mais naturais, elas têm limitação, né? Como qualquer coisa na medicina tem limitação. Perfeito. Mas, de qualquer forma, chama atenção, né, Ciro? Um terço, praticamente, de quem teve Covid apresenta qualquer grau aí de fadiga, é um número que chama muito a atenção, né? De sintomas psiquiátricos e neurológicos, entre os quais a fadiga. A fadiga, eu tô vendo, assim, essa é uma experiência de consultório, uma experiência muito restrita, né? Porque é o meu público, não é a população, não é um estudo de população geral. Mas, assim, mas é muito, muito, muito mesmo, né? Tem demanda de pacientes que vêm no pós-Covid e falam, não está dando, eu preciso trabalhar e não estou conseguindo. E afeta outras coisas, Leandro. Memória, atenção, concentração, são primos irmãos da fadiga, né? Afeta o que a gente chama de funções cognitivas. E isso é curioso, Ciro, essa ponderação, porque eu vi vários relatos nesse sentido, principalmente em relação à parte sensorial. A Covid eu já vi gente falar que perdeu a memória ou diminuiu a memória. Teve gente que falou, além dos tradicionais, olfato, paladar, mas mesmo na dificuldade de visão, que passou a ter problema de enxergar, etc. Causa muito impacto nessa questão sensorial, né, Ciro? Causa, em todo o corpo, né? Então, e a gente tem como abordar isso. Eu tenho a impressão, quando o sintoma é muito grave, em toda a medicina, quando o sintoma é muito grave, você vai sendo mais agressivo progressivamente. Você termina a medicina com um transplante, né? Não dá mais, tem que tirar o órgão e colocar outro. Ou implanta alguma coisa. Antes disso, você tem vários tipos de cirurgia. E antes disso, você tem várias condutas clínicas, né? Então, não é porque foi para a cirurgia que a clínica não funciona. E não é porque você precisa de um remédio alopático que outras formas de medicina não convencionais não funcionam. É tudo uma questão de gravidade, né? Perfeito. Você está no início é óbvio, muita gente esquece disso, viu, Leandro? Vou chamar bem a atenção, porque, infelizmente, eu ainda vejo colegas, né, que falam, isso aí não funciona, homeopatia não funciona, né? Fitoterapia, isso é besteira. Porque, normalmente, esse colega ele não fala de maldade, é porque ele atende pacientes muito graves. E esse tipo de conduta não vai funcionar. Traçando uma caricatura, é como um cirurgião, né? É dizer o seguinte, olha, dar remédio não funciona, você tem que operar sempre, né? Não é o caso. Assim como, não, você tem que entrar com alopatia sempre, também não é o caso. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. E se o médico tem uma formação para isso, e cada vez mais médicos estão empolgados com isso, ele consegue fazer uma primeira tentativa com medicamentos menos agressivos. Agora, não deu, avança. Tem conversa. Ciro, vou só abrir aqui para a participação dos internautas. Antes da pergunta da redação, Fernando, só colocar a pergunta do Ademir, e é importante ele falar do impacto familiar, né? Pode pôr na tela, Fernando Cerveninas, a pergunta que colocou antes da redação, vamos por ordem? Isso, do Ademir Pisa. O Ademir fala, Ciro, se um membro da família não está preparado para esse critério, ou seja, acho que essa observação, essa identificação, qual o impacto disso para a família inteira e como resolver? Olha, a família inteira vai ficar muito preocupada. Eu acho que o grande motivador que eu tenho para participar aqui do programa, além do prazer de estar aí com todos vocês, é exatamente poder orientar, né? Não sei nem se vocês sabem, mas essa orientação que os médicos dão, que muitos médicos dão, é um ato médico, né? Nós somos fiscalizados pelos nossos conselhos, o regional e o federal de medicina, isso aqui corresponde, não é uma consulta, mas é um ato médico. Você tem responsabilidade sobre aquilo que você está falando. E eu procuro transmitir realmente as informações. No caso específico de uma família que tenha
um membro pós-Covid, eu acho que são importantes 2 cuidados. O primeiro deles é conhecer, procurar ler a respeito, para poder saber que aquilo vai demorar um tempo, que vai precisar de um período de atenção pós-Covid, que vai depender da gravidade de caso a caso. Não dá para a gente ter uma regra geral. Olha, vai todo mundo para fisioterapia física e respiratória, vai precisar de cardiologia. Não dá para dizer. Cada um vai ter uma necessidade. E o segundo ponto, que eu acho bem oportuna a pergunta, é o seguinte, é chamada a fadiga do cuidador, né? A fadiga de quem está cuidando de quem precisa de cuidado, né? E a tendência do cuidador, se ele não recebeu orientação, é dar 24 horas de amor até cair em exaustão, até que ele necessite de cuidado, né? Isso não pode acontecer. Então, aquela imagem que eu já usei numa outra oportunidade, se você entra num avião, a aeromoça fala o seguinte, olha, se tiver uma descompressão brusca, vai cair uma máscara, primeiro coloque em você e depois coloque em quem está precisando do lado, aí você vai ajudar quem está do teu lado. Então, assim, você não pode dar o que você não tem. Então, se você não tiver uma reserva de energia, e isso basicamente é distribuir tempo, continuar se alimentando, fazendo atividade física, procurando dar risada no final do dia, quer dizer, aliviar as tensões, você não vai ter energia para cuidar do indivíduo que está necessitando de cuidado, que está em pós-Covid na sua casa, né? Então, tem que ter realmente uma reserva de energia. E procurar realmente se informar com o médico. Olha, isso é normal no sentido de, é previsível isso que está acontecendo, é um outro problema que está acontecendo, isso pode estar acontecendo, aparecer mais um outro problema. Perguntar claramente para o médico quanto tempo isso costuma durar com esse tipo de tratamento, o que quer dizer. A gente sabe, né? A gente sabe que não sabe muita coisa. Nós estamos enfrentando um vírus totalmente novo. A grande esperança, além da vacina, que essa é absolutamente imprescindível, é que sejam utilizados coquetéis. Hoje, por exemplo, o Brasil é um campeão de enfrentamento do HIV. O HIV, para muita gente já esqueceu, mas ele matava a rodo. Era um horror. A década de 1980, o que nós médicos vimos é indescritível o sofrimento, é indescritível, você ficava traumatizado, né? Da mesma maneira que os médicos agora estão cansados, né, de atender Covid pelo volume, os médicos que atendiam os pacientes de HIV nas UTIs, eles estavam muito mexidos mesmo, porque falaram, cara, não tem o que fazer, isso está um horror. E aí apareceu uma mistura de remédios, né, que é o que se utiliza hoje, um coquetel, que promove a melhora do sistema imunológico de um lado e o combate ao vírus do HIV do outro. São vários remédios que se usam ao mesmo tempo. E hoje o Brasil é campeão, ele é exemplo mundial de sucesso. Foi um dos primeiros países assim, que conseguiu sucesso absurdo no tratamento do HIV. E a mesma coisa na hepatite C, que é viral. O mesmo princípio. Os meus amigos infectologistas, eu não sou infectologista, eu sou psiquiatra, mas os meus amigos infectologistas falaram, olha, a nossa esperança são os coquetéis, então vai aparecer, né? A gente tem que manter a esperança. E já passamos por coisas, olha para o passado, nós já passamos por gripe espanhola, nós já passamos por HIV, nós já passamos por hepatite C, febre hemorrágica, vários problemas seríssimos, nós já enfrentamos a poliomielite, né? Quantas crianças paralisadas, né? A paralisia infantil. O Brasil tem uma tradição muito grande de vacinação que tem que ser retomada para a gente enfrentar essa coisa, né? Eu acho que nós vamos vencer, mais cedo ou mais tarde. Perfeito. E, Ciro, para a gente fechar a pergunta da redação, aliás, 2 nesse sentido, né? Primeiro, o trabalho no computador pode potencializar esse cansaço, Ciro, especialmente para quem está no home office? Não tenha a menor dúvida. Se você quiser, vamos comparar o seguinte, se você quiser ter mais dinheiro, você tem 2 maneiras de ter mais dinheiro. Uma é aumentando a entrada, né? E a outra é reduzindo a saída. Com a energia que a gente tem, é a mesma coisa. Você tenta diminuir o que te rouba energia e aumentar o que te traz energia. O que te rouba energia? Né? Por exemplo, ficar muito tempo sem comer. Então, o jejum, o nosso cérebro não tem reserva mesmo de glicose. Ficar muito tempo sem comer, muito tempo é mais 3, 4 horas. Não, acorda, pau na máquina e vai almoçar às 4 da tarde. Não dá, não vai dar certo, tá? Vai gerar ansiedade, vai ficar inquieto, vai ficar irritado, vai ficar nervoso, tomar más decisões e gerar cansaço, né?
E aí, dá esse cansaço, o que o indivíduo faz? Ele toma muito café. Ele é outra fonte paradoxalmente, fadiga. Vai sobrecarregar o organismo, porque café não é defatigante. Café não é defatigante. Café é um excitante. Ele excita o sistema nervoso central. Quer dizer, é como dar um gás para um carro que está com problema. Ele consegue andar mais um pouquinho, mas daqui a pouco ele vai ter problema. Então, cafezinho até 4 por dia, limitando até as 4, 5 da tarde, não tem problema nenhum. Café é ótimo, não tenho nada contra café. Mas você deve evitar, como sempre na vida, tudo em excesso. Uma alimentação saudável, variada, 4 a 6, são 6 porções de frutas e vegetais por dia, né? Evitar os alimentos muito industrializados, né? Esses são todos ladrões de energia. E aí você pode dar mais energia, né? Por exemplo, o que você faz? Nós comentamos já mais de uma vez, fazer o pit stop, dar paradas periódicas. De quanto em quanto tempo, mais ou menos? Um limite razoável, a cada 20 minutos, parar uns 3 minutinhos. E nesses minutos que para, fazer uma respiração lenta e profunda, né? Inspira, solta o ar pela boca. Se não tiver ninguém te vendo no computador, você faz o barulhinho. Se não, você solta pelo nariz, de preferência sempre, se contar essa respiração, ficar contando o número de respiração, para muita gente é muito chato. Mas o que dá para fazer é controlar a saída. A saída tem que ser lenta, né? Então procura controlar a saída do ar mais do que controlar a entrada do ar. Tá. E procura Ciro, se mexer periodicamente. Não, perfeito. Pode concluir, Ciro. Procurar se mexer periodicamente, esticar os músculos, né? O sangue parado vai gerar problema, né? E nas reuniões virtuais, tomar sempre aquele cuidado. O olho fica muito ressecado, joga uma solução salina, um soro fisiológico, você compra em qualquer farmácia, né? Se não há necessidade de você estar sendo visto, quem está coordenando a reunião, tire isso um pouco de lado, né? Quem está coordenando as reuniões também, repetindo, nós já comentamos isso, a Microsoft já está fazendo isso, procurar ter um fundo neutro para todo mundo, porque senão o nosso olho fica procurando informações, né? Normalmente, quando você encontra outras pessoas, você faz uma leitura corporal muito importante. Não é apenas o conteúdo verbal do que aquilo fala. E no computador isso fica muito complicado, né? Como é que você não está vendo o restante? Então você fica procurando outros sinais, isso cansa muito. Muito do que a gente chama, por exemplo, de intuição, e muitas decisões são tomadas por intuição, elas são, na verdade, leituras de microsegundos de contração muscular, da postura corporal do indivíduo. Então, a gente está acostumado a usar essas informações que não tem na nossa tela. Isso requer um esforço muito maior, né? E isso vai gerar o cansaço, Leandro, sem dúvida. Ciro, e um outro detalhe, também dúvida da redação, se a pessoa não tratar esse cansaço prolongado, qual o desdobramento, qual a consequência? Como a produtividade vai cair muito, você não vai conseguir dar conta, aí o que você vai fazer? Você vai ter que se esforçar mais. Como você vai se esforçar mais com um organismo que está comprometido, esse cansaço vai piorar. Então você entra numa espiral descendente aí de piora progressiva, né? Esse cansaço ele vai prejudicar o que a gente chama de funções cognitivas, funções do cérebro, que é tomada de decisão, antecipação de coisas no futuro, né? E nós temos, entre essas antecipações de coisas no futuro, nós temos a região do nosso cérebro que a gente chama de circuito do prazer. Então, eu falo mais ou menos assim, acho que eu vou pegar essa caneta aqui. Para que eu quero essa caneta? Porque eu vou escrever para o Leandro aqui, para depois eu mandar um bilhete no papel para ele, né? Aí meu cérebro fala assim, Ciro, você teve uma ideia bem bacana, o Leandro vai gostar do seu bilhete. Corpo, então a energia que você precisa para pegar essa caneta. Com o cansaço, começam a acontecer duas coisas. Primeiro, corpo não pega nada, porque você está quebrado, então eu vou ter que começar a priorizar. Então eu começo o padrão do nosso corpo é sempre economizar energia, esse é um padrão normal. Então, a menos que você tenha uma razão extraordinária para se mexer, o teu cérebro não vai dar energia, porque já tem pouco. Ele não vai liberar, né? E aí a tendência é ficando cada vez mais parado, mais inerte.
inclusive para as coisas que dão prazer. Resultado, começa a vir tristeza, né? Então é o pior dos mundos, porque o indivíduo fica muito inquieto com o cansaço, ele fica tentando, né, fica barata tonta, fica rodando para tentar achar uma solução, não vai conseguir e acaba gerando uma tristeza, uma desmotivação para resolver suas coisas. É um modelo que se aproxima muito da depressão. Então, não dá para dizer que é depressão clínica, né? O diagnóstico de psiquiatra é muito rigoroso, né? Para dizer isso é um transtorno depressivo, né? Mas a gente pode falar em tristeza. Então, para resumir, o indivíduo vai entrando numa espiral descendente de cada vez ter mais cansaço, ele tenta contrabalançar esse cansaço, muitas vezes trabalhando com mais afinco, o que só piora o quadro geral. Quando esse mecanismo está relacionado ao trabalho, basicamente ao trabalho, pode levar ao que a gente chama de burnout, né? Burnout normalmente acomete pessoas muito conscienciosas, pessoas que trabalham com muita seriedade, né? E aí, Ciro, pegar exatamente esse gancho do mundo do trabalho, que é o próximo item, a mudança, pode até colocar, Fernando, por favor, na tela, a mudança no mundo do trabalho, ela provoca esse tipo de resultado ou o problema é individual? Então, tem pessoas mais resilientes. Então, o burnout, ele não é uma doença, né? Ele não é doença, ele é uma condição relacionada ao trabalho. E existem pessoas mais resilientes, mais resistentes, que não têm burnout. Isso não é necessariamente uma coisa ruim. O indivíduo tem aptidões emocionais para enfrentar aquilo, é um baita irresponsável. De qualquer maneira, tá nem aí. De qualquer maneira, não é 100%. Então, não dá para você falar, olha, isso é consequência do trabalho. O responsável por esse quadro é o trabalho. Não dá para dizer isso. Então, é uma união entre os recursos individuais, os recursos de trabalho, educação emocional que o indivíduo teve, as aptidões no que a gente chama de soft skill, que são aptidões o que é soft skill, né? O hard skill é aquilo que eu aprendo. Por exemplo, eu sou engenheiro, né? Eu sou um médico, então eu tive que aprender a fazer sutura, eu tive que aprender a ouvir coração, ouvir pulmão, enfim. Isso é o hard skill, são as ferramentas que caracterizam o final da história da medicina ou de qualquer profissão, né? E você tem os soft skills, a capacidade de relacionamento interpessoal, a capacidade de permanecer calmo, de ter controle dos impulsos, né? São várias características que, infelizmente, não fazem parte habitual do currículo nas escolas, né? Quando é falado assim, muito superficialmente, uma outra palestra, né? Então, assim, repito, não dá para você afirmar que seja só o trabalho que esteja levando a isso. Você tem características biológicas, você tem características de temperamento da pessoa, e você tem características de aprendizado. A notícia boa é que dá para aprender muita coisa, né? Para você poder enfrentar essas situações de trabalho adverso, que é o que está acontecendo trabalhando em casa. Legal, Ciro, sempre importante, dicas aqui valiosas, prestação de serviços, especialmente para ter a saúde mental em dia. Médico psiquiatra Ciro Marques. Sumiu o som. Voltou, Ciro? Agora voltou. Aê, boa. Ciro Marques. Ciro psiquiatra. Isso, só saiu o delay aqui, né? Legal, Ciro. Não, bem na hora toca uma ligação, aí fica o picote. Mas, Ciro, obrigado pela gentileza, toda semana atualizando as informações. Um abraço, até a próxima, Ciro. Muita saúde a todos, um abraço. Valeu, brigadão.